Fala, meus caros Winchesters, Turu hambúrguer com batata frita? Legacies, como todo mundo já sabe, é o spin-off de Diários de um Vampiro e os originais, e é uma das melhores séries que já assisti, e como uma série sobrenatural incrível, ela também tem seus personagens bastante barra pesada, e hoje eu vou listar para vocês, o top 10 personagens mais poderosos de Legacies. Só queria lembrar que essa lista não terá aqueles monstros ridículos tipo o Krampus, talvez alguns deles possam aparecer nessa lista, mas a maioria passa longe dessa lista. Enfim, chega de enrolação, se ajeita aí no seu sofá, não esquece da pipoca e do cafezinho gostoso, e vamos para a lista. Em 10º lugar, eu coloco o lobisomem, Rafael. Ah, mas por que o Rafa está nessa lista se ele não passa de um simples lobisomem comum? Calma que vou explicar, meus caros Winchesters. Para quem não conhece ou não lembra deste personagem, Rafael White é um ex-personagem principal que apareceu no primeiro episódio de Legacies. Ele é um jovem lobisomem e irmão adotivo de Lembon. Ele desencadeou sua maldição quando acidentalmente matou sua namorada Cassie em um acidente de carro. Rafael nasceu de Walt e Lúcia, o último dos quais era um lobisomem que desencadeou sua maldição enquanto servia seu país no Afeganistão. Por razões desconhecidas, Lúcia deixou Walt depois de descobrir que estava grávida de seu filho. Algum tempo depois que ele nasceu, Rafael foi dado para adoção. Seus pais adotivos o criaram até a morte e ele ficou órfão novamente aos 10 anos de idade. Ao longo de sua adolescência, ele saltou de um lar adotivo para outro, 6 em 7 anos, antes de finalmente ser adotado por Hector e Maria Gonzalez, e ganhar um irmão, Lyndon Corby. Sendo um lobisomem, o Rafa possui todos os poderes de sua espécie, super força, velocidade e todo aquele kit básico que todos conhecem, mas o motivo dele estar nesta lista é porque ele é um descendente direto do rei Arthur, e por ser um descendente do rei, ele foi o único que conseguiu remover a Excalibur da rocha, provavelmente ganhando toda a força do rei Arthur. Pode ser idiotice isso que falei aqui, mas no meu ponto de vista, isso é um feito bem absurdo. Lizzie, José, Caleb, MG, dentre outros tentaram remover a espada, mas ninguém conseguiu, fora que 2 dos citados aqui eram vampiros. Enfim, na minha opinião, o Rafa é um dos mais poderosos da série, mas que tal irmos agora para um patamar mais acima na lista? Em 9º lugar, um personagem irritante mas que eu gostei, o Necromante. O Necromante é uma bruxa que apareceu no 6º episódio da primeira temporada de Legacies, e foi um antagonista secundário da 2ª temporada. Ele já foi um necromante de renome mundial, cujo nome por si só fazia as pessoas tremerem. Seu legado, no entanto, foi essencialmente reduzido a apenas uma nota de rodapé para um tipo de feitiçaria, a prática da necromância, quando foi apagado por Malivor. Depois que ele completou seu objetivo, devolver a faca sobrenatural para Malivor, ele foi libertado para encontrar a paz. Em vez disso, ele foi enviado para o Texas como uma chance de recomeçar uma vida bem vivida e, eventualmente, encontrar a paz. No entanto, ele não se contentou com isso e reivindicou seu direito de primogenitura para a magia da necromância. No episódio em que vimos o necromante pela primeira vez, ele brevemente assume controle do cadáver da Jo quando fala com Alaric e zomba dele sobre encontrar sua filha. Mais tarde, quando Dorian e Alaric estão no túmulo de Jo, ele aparece e tenta assustá-los ameaçadoramente, mas isso não funciona. Depois que ele zomba deles e pergunta o que eles vão fazer, Alaric levanta a pá que ele tem e atinge o necromante o deixando inconsciente. Não vai achando que esse cara é um qualquer não, galera, ele pode muito bem trazer qualquer ser de volta à vida, não importa se são humanos, animais ou seres sobrenaturais, e o melhor, ele pode trazê-los de volta e ainda ter total controle sobre esse zumbi. E isso já garante a ele a 9ª posição nesta lista. Agora em 8º lugar, o que eu considero o lobisomem normal mais poderoso do verso de Diários de um Vampiro, Diego. Diego era um lobisomem que apareceu no 12º episódio da 2ª temporada de Legacies.
Pouco se sabe sobre o início da história de Diego. O que se sabe, no entanto, é como ele ficou preso no mesmo mundo-prisão onde a Bonnie deixou o Kai Parker. Em algum momento de 2018, Diego participou de uma pequena festa com Jade e Wendy. No entanto, rapidamente ficou claro que a festa havia sido organizada para ver qual aluno da Mystic Falls High School poderia trazer a maior aberração. Quando Jade percebeu isso, o trio tentou sair, porém um dos Timberwolves jogou uma bola na cabeça de Diego. Em retaliação, Diego ficou cada vez mais irritado e arrancou o braço do aluno, iniciando assim uma briga entre os alunos. Alaric sugeriu matar Diego e os outros alunos, no entanto Caroline o convenceu a enviar os alunos para o mundo-prisão como punição. Curiosamente, quando Diego foi enviado para o mundo-prisão pelo próprio Alaric, era uma noite de lua cheia, e vocês sabem o que acontece com os lobisomens de TV BRD nessa noite, e como era no mundo-prisão, a lua cheia se repetiu dia após dia, e ele se transformou em lobisomem dia após dia, até alcançar uma evolução fantástica, sendo assim o lobisomem mais visualmente incrível do verso de Diários de um Vampiro. Por ser um lobisomem comum evoluído, eu arrisco dizer que ele se tornou o lobisomem mais forte de Legacies, os originais, e Diários de um Vampiro. Não entendam errado, eu não disse que ele é mais forte que a Riley Marshall híbrida, nada disso, mas dentre os lobisomens comuns, ele é de fato o mais poderoso, e sem dúvidas merece o 8º lugar nesta lista. E agora em 7º lugar, eu deixo a personagem, Nia, a Medusa. Nia é uma górgona que apareceu no 14º episódio de Legacies. Górgonas são uma espécie rara e sobrenatural que se pensa não existir, e Nia e sua família são as únicas górgonas conhecidas. Embora Nia tenha sido levada pelas indústrias Triad e forçada a fazer o que eles pediram, ainda não se sabe o que aconteceu com sua família. Em ter solo ex-Alofole, ela diz a MG que sua família precisa dela, o que implica que eles ainda estão vivos. Ainda não se sabe se outras górgonas existem e são consumidas por Malivor, ou se ela e sua família são as últimas de sua espécie. Ela é vista pela primeira vez coberta por uma bolsa enquanto estava na Triad Industries. Ela é forçada a capturar e deter Lendon no local ou seria jogada em Malivor. Ela chega ao internato olhando ao redor e então é conversada por MG, provocando uma conversa sobre Lanterna Verde e fazendo um tour. Quando o MG é confrontado por sua mãe, Nia os deixa e quando os dois terminam de falar, Nia mostra que estava ouvindo. Quando Alaric está no antigo moinho, Nia aparece e revela que ela é uma górgona, petrificando Alaric no processo quando ele se recusou a cooperar com ela. Por ser uma górgona, ela tem o poder de petrificar qualquer ser vivo, sendo animal, humano ou até mesmo seres sobrenaturais. Eu arrisco dizer que ela sozinha pode petrificar qualquer personagem dessa lista. Ela é realmente um grande problema para qualquer personagem. Em 6º lugar, surpreendentemente eu deixo o Malivor's Vessel, ou Golem de 4 braços. Pode ser um simples golem de barro, mas não se enganem, eu arrisco dizer que esse é pelo menos um dos 5 monstros mais fortes e perigosos de Malivor. Esse cara aí não é nada mais que um homem gigante de barro, que inicialmente serviria como um corpo para o Malivor. Ele foi criado pela bruxa muito habilidosa, chamada Cleo, que tinha a habilidade de dar vida a objetos e bonecos feitos de barro. Cleo mostra a Josie seu tempo com Malivor, incluindo seus animais de modelagem da lama de Malivor para ele comer. Eventualmente, ela se cansou de Malivor e criou um corpo para ele. Quando Malivor se recusou a deixar a garota ir, ela usou a forma física do corpo para prendê-lo com um feitiço por um período de tempo desconhecido. Malivor jurou que caçaria Cleo pelo resto do tempo. Hope e Lendon são atacados na floresta por uma criatura estranhamente reminiscente do primeiro navio de Malivor. Trabalhando juntos, os dois são capazes de matar a criatura. Só avisando que esse golem foi morto, mas isso não foi nada fácil. Hope e Lendon tiveram uma certa dificuldade para derrubar essa criatura, mesmo ambos sendo extremamente eficientes no combate físico.
Esse golem era bastante forte e tinha uma certa resistência, mas não é lá grande coisa. Mas mesmo assim, ele deu trabalho para a Hope, que é uma dos personagens mais poderosos das séries. Enfim, na minha opinião, esse golem merece estar nessa lista. Chegando agora ao nosso quinto lugar, eu deixo a bruxa, Lizzie Saltman. Uma das bruxas mais habilidosas da série e uma membro do clã Gemini não poderia ser deixada de fora dessa lista. Elizabeth Jenna Saltman é a filha de Alaric Saltman e da Josette Parker, e também é irmã gêmea, que de gêmea não tem nada, da Josie, e ela também é, assim como seu tio Kai Parker, uma herege, ou seja, uma híbrida de bruxa e sifão. O que torna ela uma das bruxas mais absurdas do verso de Diários de um Vampiro. Lizzie parece ser uma típica garota malvada do ensino médio, sob as bolhas uma escuridão que não pode passar despercebida. Dada tanto sua linhagem sinistra quanto a biologia questionável que a acompanha, Lizzie possui o poder de causar grandes danos ao mundo se seu comportamento continuar sem controle. Ela mostra sinais de mudanças de humor, autoabsorção e excesso de possessividade. Em última análise, é o apego de Lizzie ao superficial que a impedirá de fazer a introspecção necessária para evitar o colapso claramente no horizonte. Para quem não entendeu nada disso que falei, eu vou resumir: ela simplesmente pode destruir uma boa área ao seu redor só com uma mudança de humor. Acho que é basicamente isso. Como uma meio-sifão, ela também pode absorver qualquer tipo de magia, e até mesmo roubar magia ou essência de outros seres sobrenaturais, como vimos em Diários de um Vampiro. Lizzie também é bem habilidosa e eficiente, pois já foi capaz de realizar alguns feitiços um tanto difíceis, certo que foi com a ajuda da sua irmã e da Hope, mas mesmo assim o fez. Bom, seu lugar nessa lista é mais que merecido, e eu aposto que vocês já devem imaginar quem está em quarto lugar. E em quarto lugar, eu deixo a irmã gêmea, que de gêmea não tem nada, da Lizzie, Josie Saltman. Josette Olivia Saltman é uma das personagens principais da nova geração de Diários de um Vampiro e de seu spin-off, os Originals. Ela era uma personagem recorrente em Diários de um Vampiro antes de ser promovida a personagem principal em Legacies. Josie é uma sifonadora e uma das filhas gêmeas do vampiro original evoluído Alaric Saltman e da bruxa, Josette Parker, sendo a outra Lizzie. A Josie, apesar de ser uma menina meio inocente, é uma bruxa muito habilidosa, assim como sua irmã, no meu ponto de vista, ainda mais habilidosa que sua irmã. Ela também é uma sifonadora, e uma das mais poderosas bruxas de sua série. Ela também ganhou uma certa evolução, pois em sua versão de vilã, a Josie ficou ainda mais poderosa que o normal, e deu um certo trabalho até mesmo para Hope. Junto da Lizzie, as duas são capazes de canalizar uma magia absurda, isso se tiverem absorvendo a magia de alguma pessoa ou objeto, e essas duas juntas são muito poderosas, e individualmente cada uma tem seu momento de protagonista. Enfim, a Josie é de fato uma das mais poderosas de Legacies, e é mais que merecido ela estar nesta lista. Agora vamos ao nosso terceiro lugar, e vocês irão se surpreender. Chegando ao nosso pódio, um dos seres mais poderosos de Legacies, e em terceiro lugar eu coloco o Landon Corby. Antes de você ir nos comentários me perguntar o porquê do Landon estar nessa posição, deixa eu te explicar. O Landon, como todos nós já sabemos, é uma criação do Malivor, mas não uma simples criação qualquer. Ele foi criado para ser o mais raro e poderoso do próprio Malivor, afinal, é o segundo filho dele. Desde o início sabíamos que o rapaz não era um humano como os outros e, posteriormente, o encontro de Hope com sua sogra, a mãe biológica de Landon, revelou que ele havia sido gerado por ela, e um dos monstros presos em Malivor. Só que a mulher não tinha qualquer memória sobre quem era o pai do menino ou mesmo sua espécie. Eventualmente descobrimos que Landon é uma fênix. Sim, aquela que morre e renasce das cinzas com a liberdade criativa de ignorar a parte dela ser um pássaro. Horas após ter sido assassinado por MG, que cedeu aos seus instintos de estripador após ser rejeitado pelo próprio pai, o garoto literalmente se cobriu em chamas e espantou a todos ao ressurgir vivo das cinzas. Pode parecer meio ridículo, mas foi isso que aconteceu.
Por um tempo Landon foi parar dentro do Malivor, onde encontrou com o necromante, e juntos os dois tentaram um acordo para saírem juntos dali. Mas depois de alguns acontecimentos, somente Landon conseguiu fugir de lá, indo para um mundo prisão diferente, e depois retornou como um novo Malivor. E essa versão do Landon eu acredito que é a mais poderosa, pois o mesmo conseguiu lutar junto da Hope contra o Vessel, isso que foi uma das cenas mais iradas da série. O Landon como Malivor se tornou um dos seres mais poderosos da obra, isso na minha opinião. Agora em segundo lugar, o maior monstro do verso de Diários de um Vampiro, Malivor. Malivor, também conhecido como Eater of the Dark, é um golem que apareceu no 15º episódio da primeira temporada e o principal antagonista de Legacies. Malivor foi criado a partir de magia negra, capaz de consumir seres sobrenaturais e humanos. No entanto, as 3 espécies originais que foram fundamentais em sua criação não podem ser prejudicadas por ela, no caso um vampiro, um lobisomem e uma bruxa. O golem consome seus alvos em uma dimensão infernal escura, semelhante a um purgatório, projetada para limpar a terra de monstros. Uma vez contida em Malivor, a existência das criaturas é apagada da consciência coletiva e lembrada principalmente como mitos e folclore. Quando Malivor foi contido e voltou ao seu estado natural, um poço preto manteve as propriedades de Malivor capazes de consumir seres sobrenaturais e humanos. Já foi dito na série que Malivor é um ser tão fora da compreensão, que somente a junção de uma bruxa, um vampiro e um lobisomem é capaz de pôr fim à sua existência. Ele é o maior monstro que já existiu em Legacies, os originais e Diários de um Vampiro, sendo também um ser de poder inigualável. Ele foi o responsável por criar todos os monstros e outras criaturas que apareceram em Legacies, desde dragões a um Dullahan, ou um cavaleiro sem cabeça. Cada um desses monstros tem seus respectivos poderes exóticos nunca antes vistos em Diários de um Vampiro e os originais, e alguns deles apareceram nesta lista: o Vessel, a Medusa, o Necromante e o Landon. Malivor é sem dúvidas o maior monstro de Legacies, mas só existe uma personagem que pode derrotar essa quase entidade. E eu aposto que a essa altura vocês já estão cientes de quem estou falando. Em primeiríssimo lugar, a personagem mais poderosa de Legacies, Hope Mikaelson. Já falei tanto dela aqui no canal que eu acho que nem precisa mais explicar quem ela é. Mas para resumir tudo aqui, a Hope é a filha legítima do maior híbrido que existe, Niklaus Mikaelson, e também é a filha da híbrida Hayley Marshall. A Hope é a única híbrida de 3 espécies, bruxa, vampiro e lobisomem, e é a única que pode finalizar de vez um Malivor. Sendo uma tríbida, todos os seus poderes de bruxa, vampiro e lobo são extraordinariamente mais altos que qualquer um desses 3 seres normais. E na 4ª temporada vimos que seus poderes aumentaram ainda mais, quando a mesma despertou seu lado vampiro, se tornando assim uma imortal. A Hope é bastante poderosa, mas também é uma artista marcial de respeito, pois a mesma já derrotou o Vessel de Malivor, e também já derrubou o próprio Alaric Saltman, um dos humanos mais habilidosos do verso de TVD. Enfim, ela é uma das mulheres mais poderosas da ficção, e merece o primeiro lugar desta lista. Bom pessoal, essa foi a minha lista dos top 10 personagens mais poderosos de Legacies, mas eu quero saber de vocês, qual a sua lista dos 10 personagens mais poderosos de Legacies? E você concorda com a minha lista? Acha que eu deveria acrescentar mais algum personagem aqui? Comentem aí embaixo. Por favor, não se esqueçam de deixar o gostei no vídeo para ajudar. A meta do vídeo é chegar em 100 gosteis, então por favor me ajudem nessa. Se inscrevam no canal porque também ajuda muito, e compartilhem o canal ou os vídeos com seus amigos e familiares. Vamos aumentar mais e mais nossa família Winchester. E também não esqueçam de ativar o sininho das notificações para receberem mais vídeos sobre Legacies, Diários de um Vampiro, Sobrenatural, ou qualquer outra série, pode até ser a sua série favorita aqui. Bom pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui!